Joia, graças a Deus. Boa Paz. Boa noite. noite. Maravilha, todo mundo me ouve? Sim, Boa noite. Sim. boa noite. Estamos ouvindo bem, professor? Ah, maravilha. Como é que vai ser, professora Adriana? Nós vamos iniciar com uma oração, aí em seguida você já estará com a palavra. Depois Ah, teremos dois maravilha. testemunhos. Há quanto tempo de palavra? Aí é o que o senhor colocar aí no seu coração, né? A gente planejou aí 20 minutos, 25 minutos. Tá E, bom. e aí, depois, para ter tempo para ouvir os alunos também, né? Maravilha. Então, de 20 a 25 minutos. E eu acho que nós já podemos começar, né? Já temos bastante gente, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao culto mensal da FLAM. É uma alegria, uma honra muito grande contar com a presença virtual de cada um de vocês. Mas que bom que vocês prestigiaram, separaram esse tempo para que a gente possa crescer juntos em comunhão, em crescer na fé, conhecer melhor uns aos outros, orar uns pelos outros. Então, nós vamos fazer uma oração inicial para que Deus realmente aceite esse culto, que seja para a honra e glória dele, que seja agradável a ele. E eu vou pedir para o nosso querido Israel Damasceno para fazer uma oração para nós. Pode ser, Israel? Você acha que você está com o microfone fechado? Ok? Ok, agora sim. Pardon. Oh, desculpa, porque é, a gente não mexe muito com isso aqui. Posso sim, posso orar. Obrigada. Deus, obrigado por estar na sua presença, nesse encontro, para aprender da tua palavra, para viver mais plenamente em comunhão com meus irmãos e saber que teu Espírito Santo tem um caminho, que é o caminho de nos ensinar a viver a vontade de Deus na terra, com clareza a sua vontade. Por isso, Espírito Santo, tu és bem-vindo a ministrar nessa noite através do teu servo, do pastor Ítalo, aos nossos corações, e que essas palavras venham nos edificar, trazer maturidade, trazer crescimento diante dos homens e diante de todas as questões da vida. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Israel. Então, hoje nós temos a honra de ter o nosso professor, diretor, professor Fábio Ito. Muito bom que está conosco. Deus abençoe. Eu sei que a sua agenda é lotadíssima, é muito difícil a gente conseguir, mas Deus preparou esse momento. E com certeza seremos grandemente abençoados com a sua palavra, com a sua mensagem. Então, está com a palavra. Obrigado, professora Adriana. Obrigado pelo seu empenho aí, né? Uma das coisas importantes para a gente é saber a quem a gente serve e como a gente serve. A gente serve ao nosso Deus e a gente serve de forma adorativa. Então, esse momento de culto, de adoração, de dizer a Deus como é bom servi-lo, como é bom conhecer mais a sua palavra,
é muito importante para nós como faculdade, uma faculdade teológica que não é só conhecimentos, não é só teoria, mas, sobretudo, é uma faculdade que prima para a gente cumprir com o propósito central da nossa vida, que é glorificar a Deus, né? Então, obrigado, professora, pelo empenho de sempre promover aqui os nossos cultos. A todos os alunos, boa noite. Não sei como é que está aí o clima de vocês, mas aqui em Arujá tá frio. Tá frio, gelado. Aqui, normalmente, quando tá quente em São Paulo, aqui é friozinho, né, professora? Agora, quando esfria em São Paulo, aqui, então, fica bem gelado. Muito bom a gente poder tá junto, né, para poder falar um pouco e refletir sobre a palavra de Deus. E eu quero ler um texto. Desculpa a tosse. Daqui a pouco a voz aqui firma. Mas eu quero ler um texto de 2 Samuel, capítulo 9, de um personagem meio desconhecido, mas muito importante para nós, um homem chamado Mefibosete. Quero ler esse trecho quando Davi, só antes da gente ler, mostrando aqui um pouco do contexto, Davi tinha passado por sérias dificuldades. Ele era agora rei sobre todo Israel, mas até chegar lá, ele assim passou muita dificuldade com Saul, né? Saul, que foi o primeiro rei sobre Israel, o rei segundo o coração dos homens, né? Ele foi escolhido porque do ombro para cima ele sobressaía. Então Deus fala assim: não vai ser Saul, vai ser um outro rei. E aí Deus escolhe um jovem baixo, né, que era Davi. E Saul, ele faz de tudo para que Davi não tomasse o trono, né? Ele tenta matar Davi, ele tenta várias situações, e até que Davi, ali, em todo momento, ele procura honrar a Saul. Ele tem a oportunidade de matar Saul, o que ele não faz, né? Porque ele não tocaria no ungido de Deus, como vai dizer o texto. Então, e agora ele sobe ao trono. Ele sobe ao trono e tinha algumas questões culturais na época, né? Por exemplo, quando um reinado passava a sucessão, normalmente ou era por sanguinidade, então o pai passava o reinado para o filho, como Davi vai fazer com Salomão, ou era por vitória de um rei, de um outro rei, né, de uma outra nação. E quando um outro rei vencia o rei, então toda a corte era morta ou exilada. Então, para que não houvesse disputa, né? Então, quando um rei que não era da família subia ao trono porque venceu a guerra ou porque foi-lhe dado, então todas as pessoas daquela família precisava ser exilada ou morta. E aí nós chegamos no texto aqui de Davi e Mefibosete, um texto bastante interessante e que traz bastante luz para o coração de cada um de nós, a forma como nós nos relacionamos. E então, segundo Samuel, capítulo 9, vai dizer assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. E perguntou-lhe Davi:
Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer com o rei. É interessante esse texto porque quando você tem uma pessoa aleijada dos pés, na época, era como se fosse uma pessoa amaldiçoada. Era uma pessoa que não tinha nenhuma dignidade, porque ela não tinha nenhuma utilidade. Então, quando você olha para essa história de Davi com Mefibosete, ele tem várias questões bastante interessantes. A primeira é que Davi vai contra a cultura de matar o inimigo, de matar a corte do rei anterior. Ele não faz isso. Ele, apesar de ter sido perseguido por Saul, apesar dele ter sido muitas vezes maltratado por Saul, ele não pagou o mal com o mal. É muito interessante que ele vai elevar em dignidade um familiar, o único familiar sobrevivente de Saul. E quem era Mefibosete, né? Mefibosete era uma pessoa, era o neto de Saul e filho de Jonatas. E ele ficou aleijado, conforme vai dizer em 2 Samuel capítulo 4, quando tanto Saul e Jonatas são mortos. A ama ou a cuidadora de Mefibosete vai tentar fugir e deixa o menino cair. E por isso ele fica aleijado. Então imagina você, Mefibosete, num dia ele se torna aleijado, ele perde o pai e perde o avô. Ele, de príncipe, candidato ao trono de Israel, ele se torna agora a escória de Israel. Porque ele agora fazia parte da corte vencida, então ou ele iria ser exilado ou morto. Ele agora não é produtivo porque ele está aleijado. E ele agora está órfão. Ele tinha tudo agora para ser uma pessoa que não teria a mínima condição de poder reivindicar nada. Reivindicar parte da herança do seu
pai, do seu avô, não tinha condição de reivindicar um seguro social para o seu sustento. O que acontecia nesse caso era que Mefibosete ia ser uma pessoa em situação de rua. E, infelizmente, na época, a pessoa que era aleijada, ela era tida como amaldiçoada por Deus. Então, ela totalmente sem utilidade. Por isso, é importante a gente entender que quando a gente olha para esse texto, a posição de Davi, assim que ele toma o trono, e você olhando na estrutura de 2 Samuel, é como se fosse uma ascensão de Davi até o capítulo 10º, capítulo 9 e o capítulo 10º. Porque a partir do capítulo 11 vem a queda de Davi. A queda a partir de Batseba, e aí vem só a queda de Davi. Aqui nós estamos quase que no auge de Davi como rei. E aí o que acontece? Davi, ele pergunta, né, se tinha alguém no reinado, em todo o reino, que pudesse ser parente de Saul. A primeira coisa que possivelmente as pessoas devam pensar naquela época é que ele está querendo aniquilar toda oposição. Ele está querendo aniquilar toda forma de alguém que pudesse ameaçá-lo, e o que era comum naquela época, né? Então, o que Davi faz não é isso. Ele pergunta, né, onde estaria as pessoas, né? A única pessoa, e é indicado Mefibosete, ele manda buscar. Quando Mefibosete se encontra com Davi, Mefibosete, ele mesmo se chama de cão. Falou assim, por que o Senhor vai se importar como um cão como eu? Então, é interessante isso, porque quando você tem uma situação que você perdeu praticamente tudo, você imediatamente perde toda a sua dignidade. Você é a primeira pessoa a não considerar a sua própria dignidade, por causa da sua situação. E isso é bastante comum, por exemplo, quando você perde algum recurso financeiro, você perde um emprego, você perde uma posição. E à medida que você perde alguma questão financeira, alguma questão social, você acha que você vale menos. Ao contrário também, quando você começa a ganhar mais, você aumenta a sua posição social, você acha que você vale mais. E muitas vezes as pessoas são medidas pela posição que tem. E isso traz uma condição humana de que as pessoas precisam ter dinheiro ou ter uma posição social para se sentirem valorizadas, para se sentirem melhores, para sentirem que são melhores. E quando, então, Mefibosete se chama de cão, porque ele não tinha condição econômica, ele não tinha uma possibilidade de exigir nada. Quem restaura a dignidade de Mefibosete é Davi. Porque Davi vê não um aleijado, órfão e sem dignidade. Ele vê alguém que representa uma linhagem real de Saul e de Jonatas. Porque o nome Mefibosete significa aquele que espelha a vergonha. O próprio nome Mefibosete significa aquele que espelha ou aquele que espalha a vergonha. Então, é interessante isso, porque quando você tem uma
uma situação dessa, a única possibilidade de você sair da sua condição de miséria e ir para uma condição de dignidade é quando alguém superior usa de graça e de misericórdia e te resgata. No caso aqui foi Davi, que resgatou a dignidade de Mefibosete a ponto de chamá-lo família. Porque Davi não vai só resgatar a dignidade social e econômica de Mefibosete. Ele vai resgatar a dignidade da sua identidade agora como realeza. Davi vai colocar um lugar especial para Mefibosete, a sua mesa real, a sua mesa familiar. Então, quando vinha comitivas visitar a realeza de Davi, ele via Davi, as suas esposas, seus filhos, e eles viam um aleijado, que era Mefibosete. E quando possivelmente alguém perguntasse, quem é esse que está à mesa? Falou assim, não, é da nossa casa, é da nossa família. Ele faz parte da nossa intimidade. Ele tem dignidade com a gente. E quando, então, a gente olha para essa história de Mefibosete, a gente faz o paralelo com a restauração que Deus faz a nós. Porque quem era o aleijado, que não tinha dignidade, não tinha condição de exigir nada, não tinha condição de ter nenhum recurso, que merecia a morte, estavam condenados à morte porque estávamos fora da realeza. Quem era esse Mefibosete? Éramos nós. Todos nós estávamos ausentes da realeza, ausentes da dignidade, porque estávamos agora aleijados por causa da queda e por causa do pecado. Por causa daquilo que nos desfez, nos desfigurou, que foi a morte e o pecado. Mas bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia vai chamar de raiz de Davi, ou raiz de Jessé, que vai restaurar a nossa dignidade. Ele vai tomar sobre si as nossas dores, ele vai tomar sobre si as nossas enfermidades, ele vai tomar sobre si toda a nossa culpa, e ele vai nos convidar para sentar à mesa com ele. Ele nos convida a participar da sua mesa, da ceia do Senhor. Ele nos convida a comer do seu próprio sangue e do seu próprio corpo, para que ao fazê-lo nós tenhamos vida, mas uma vida que é doada, uma vida que é agora nos transferida, uma vida que agora não era nossa, uma vida que é de Jesus Cristo, que agora inunda a nossa vida e restaura a nossa dignidade. E quando agora estamos sentados à mesa do Senhor, as pessoas podem olhar para nós e dizer, mas o que o Fábio está fazendo aí? Ele não merece estar lá. O que ele está fazendo ali? Aí o Senhor Jesus olha para nós e diz, ele é da nossa intimidade, ele é da nossa família, ele é dos nossos, ele foi comprado, ele foi resgatado. Ele que estava à sarjeta, agora ele está à mesa. Ele que não tinha nenhuma dignidade, agora foi resgatado a dignidade. Porque eu comprei, eu coloquei ele nessa mesa. Então, quando a gente olha para a história de Mefibosete, é a nossa história. É a história de cada um de nós, que não tínhamos nada a oferecer a Deus e recebemos tudo de Deus.
Então, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós podemos fazer, não foi conquistado pela nossa própria capacidade ou pela nossa própria competência. Foi tudo graça. Foi tudo pela graça do Senhor. E é por essa graça que nós vivemos. E é por essa graça que nós nos movemos. Porque à medida que nós temos consciência da graça, consciência de que tudo que nós temos e somos foi uma doação, foi uma dádiva, então agora isso nos move a ampliar a mesa, a convidar outros Mefibosetes à mesa e dizer: você faz parte também, vem sentar comigo à mesa. Mas a pessoa pode dizer: mas quem sou eu? Eu sou só um cão. Falou assim: não, você ainda não entendeu a sua dignidade intrínseca. Não é a sua condição que determina quem você é. É o seu Deus, é o seu Criador que determina quem você é. Porque por pior que seja a sua situação, você ainda carrega uma dignidade intrínseca, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E esse Deus que te criou é o mesmo Deus que quer te resgatar. De resgatar com o custo do próprio sangue, do seu próprio sacrifício, da doação da vida do eterno, para que a sua vida temporal se revista de eternidade. Então, à medida que agora essa graça que nós temos, ela nos move a irmos em busca de novos Mefibosetes, a gente entende agora que nós somos aqueles que entenderam sobre o que é dignidade humana, aqueles que entenderam sobre o que é realeza divina. E agora a gente vive a exemplo de Jesus Cristo, que sendo digno e rei, ele abriu mão de tudo para buscar a nós, para nos resgatar. Então, nós fazemos o que é a mesma coisa. Nós abrimos mão de tudo que temos, que somos, para resgatar aqueles a quem Deus ama. E essa é a nossa missão. É por isso que vocês, todos nós, estamos na FLAM. Para quê? Para estarmos conscientes desse chamado, dessa vocação, dessa graça, desse amor imensurável de Deus, que nos move a amar outras pessoas, pessoas que nós nem conhecemos, como Davi não conhecia Mefibosete, mas antes de conhecê-lo, ele já tinha separado o lugar à mesa. Então Deus nos move em missão para que a gente possa caminhar nessa busca dos Mefibosetes. E é nesse sentido que assim, a gente tem muita alegria mesmo de viver e trabalhar na FLAM, porque nós estamos sempre, né, nessa consciência de servir os irmãos no conhecimento e servir irmãos que estão longe. Então, por exemplo, na nossa missão na África, né? Eu vou voltar lá para a África em julho e eu estive lá ano passado e pela graça de Deus conseguimos construir 2 escolas e assim a gente está muito feliz, né? Com lá no norte de Moçambique, no extremo norte, num lugar bastante sensível. E pela graça de Deus conseguimos comprar 2 terrenos. Um deles a gente teve que negociar com a rainha, mas Deus deu graça e agora estamos na parte final da construção. E eu vou lá para a inauguração. E por quê? Porque a gente entende que, embora distantes, nós somos um mesmo povo. É por isso que vai ser lançado agora, sábado, dia 17 de maio,
no BTD, né, na FLAN, né, que é um evento que a gente vai ter junto em parceria com o Bibotalk. Já estão inscritos aí, né, com o evento, ah lá, o Israel já está, com o Bibotalk, e vão ter 4 palestrantes, né, o professor Luiz Saião. Quem não conhece o professor Luiz Saião não sabe o que está perdendo, né? Para mim, o maior exegeta desse país, vai ter o Luiz Saião, Vitor Fontana, Zé Bruno e eu, né? E a moderação do Rodrigo Bibo, né? Então vai ser um evento muito importante, e todo o lucro vai ser para a missão na África, que vai ter nome. Eu vou lançar um nome no sábado, mas já vou adiantar para vocês. Vai chamar Missão Shimo, que em Moçambique, né, fala português, mas em Macua, um dialeto, significa unidade, porque nós somos um povo, temos uma mesma necessidade. Então a gente chora com os que choram. Então a dor, as lágrimas dos nossos irmãos lá devem doer em nós cá, né? Devem doer em nós aqui. É por isso que somos Shimos, somos um povo. E aí nós vamos lançar lá a plataforma, como ajudar a missão, no sábado, no evento lá do BTD. Por quê? Porque não há pessoas como Mefibosete, se eles encontrarem os irmãos, encontrarem uma família. Porque não é a condição física, econômica e social que vai determinar quem ele é. Quem vai determinar quem ele é a graça divina através das nossas vidas. E essa é a missão da igreja. A missão da igreja é resgatar a dignidade daqueles que se chamam de cães, para que eles, a partir da graça, possam perceber que sim, eles são príncipes, porque são filhos do rei. São princesas, sim, porque são filhas do rei. E quando Deus olha para nós e vê Cristo, então o próprio Deus diz: esse é o meu filho e a minha filha amada, em quem tenho todo prazer. Que Deus nos abençoe e nos auxilie sempre a cumprirmos com o propósito, com a missão que o Senhor tem nos dado, e que para isso possamos empenhar tudo, porque o tudo que temos não é nosso, veio das mãos do Senhor, e queremos ofertar novamente para Ele em busca dos Mefibosetes. Professora? Amém. Muito obrigada, professor, por essa palavra tão rica, tão abençoada. Muito obrigado por compartilhar com a gente essa graça tão maravilhosa que nos anima, nos consola, nos renova. Bênção pura. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Ó, já temos até mensagens aí de agradecimento. Foi muito rico e precioso. Que Deus o recompense por esse tempo com a gente. Obrigada Amém. mesmo. E mandar um abraço aí, o Thales mandou uma mensagem. Um abraço aí para o Thales, que está em Portugal ou está na Holanda? Em Portugal. Em Portugal. Ah, que legal. Ele representa a FLAN na Europa. Exato. Que bom. Que honra. Obrigado. Muito Abraço a todos vocês. obrigada. Bom, agora nós temos a participação dos alunos. A Eveline está com a gente, eu não estou visualizando agora. Boa noite, estou aqui. Oh, querida, boa noite. Então, agora a Eveline vai nos dar a bênção de contar
algo que Deus fez na vida dela, uma bênção recebida. Então, você está com a palavra, Eveline. Tô tentando aqui ligar a câmera, tá bom. Tá bom. Deixa eu ver. Ligou? Ainda não estamos vendo. Tá Agora, vendo agora? agora sim. Pronto. Boa noite, eu me chamo Eveline. Quando me apareceu a mensagem ali no Ava, eu pensei em não compartilhar nada. Porque eu pensei, eu tenho muita coisa para compartilhar, 6 minutos não vai dar. Mas eu pensei, né? O que compartilhar? Porque cura, bênção, graças a Deus, tenho muitas. Mas eu orei ao Senhor e perguntei o que deveria compartilhar nessa noite. E Deus me levou, e agora com essa mensagem, né, pregada pelo professor, sobre Mefibosete, eu me lembrei da minha própria história. Era o ano de 2017, e eu tinha 20 anos, ainda não conhecia Jesus, né? Num primeiro relacionamento, acabei engravidando, né? Da minha filha, que hoje tem 8 anos. E nisso, eu já vinha de uma família totalmente desestruturada, né? Fruto de um relacionamento do meu pai e da minha mãe com muita violência, né? Um contexto de violência doméstica, onde com o tempo eu fui percebendo que o meu pai, né, não tinha, como é que eu posso dizer? Além de um desequilíbrio total familiar, que vinha da família dele já, né, dos pais, né, ele tinha um certo problema emocional e também alguns transtornos, que depois, com o tempo, a gente foi identificando já, né, procurando ajuda psicológica. E nisso, eu cresci vendo violência de todas as formas possíveis, né, violência física, violência psicológica e muitas outras. E então eu pulava de namorado em namorado na minha adolescência, né, início da juventude, até que com esse namorado eu acabei engravidando e pensei, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Entrei numa depressão durante a gestação, né? Foi uma depressão muito forte e eu só dormia, não comia, mas graças a Deus foi tudo bem, Maria Júlia nasceu e com isso meu relacionamento acabou. Quando meu relacionamento acabou, Maria Júlia tinha 1 ano de idade, né? E eu me lembro que o nosso relacionamento terminou exatamente por causa de brigas, né? Muito imatura, né? 20 anos, e ele também com 21 anos, e foram tantas brigas e tantas discussões que acabou os dois indo para, né, lados diferentes, e eu me vi com uma bebê, sem saber o que fazer, e pensando, eu acho que não me resta mais nada aqui. Tentei o suicídio umas 3 vezes, né? E foi bem difícil, né? Porque minha família não é assim cristã, né? Minha mãe ia ali para a missa, aquela coisa católica não praticante, né? Mas não era aquela coisa assim de chegar, de conversar. Minha mãe nunca foi de dar muito carinho, até porque depois de alguns anos eu vim descobrir que ela também não recebeu da mãe. Então foi assim uma escadinha, uma progressão, digamos assim, né, de geração em geração, de um desequilíbrio familiar, né, que afetou a mim e aos meus irmãos, né, e com isso eu me vi ali com um bebê pequena e sem saber o que fazer, tentei o suicídio e fui salva por uma amiga minha, né, ela me segurou, enfim, pela toalha na borda da escada da minha casa, e dali então eu comecei a frequentar uma igreja, que eu fui chamada por uma amiga para ir para uma igreja. E nessa igreja, eu acabei aceitando Jesus. Mas eu sempre fui um pouco preconceituosa com os evangélicos. E eu não conseguia entender muito bem se eu estava indo para a igreja porque eles me levaram ou se realmente eu estava crendo em Jesus, né? Com o tempo, eu ganhei uma Bíblia e eu pensei, se Jesus existe, eu vou aprender lendo. E aí eu abri a Bíblia em João e comecei a ler e não entendi nada. Não entendi nada. E o verbo que se fez carne, o verbo que habitou entre nós. E Jesus era Deus e Deus. Eu simplesmente li aquilo ali, oh meu Deus, quem é esse verbo? Quem era Deus? Quem é Jesus?
E foi muito engraçado, né? Mas com lágrimas nos olhos, eu me ajoelhei no chão do meu quarto. Eu disse, Senhor, fala comigo, porque se tu existe mesmo, e eu creio que tu existe, eu preciso que o Senhor se faça presente agora. E ali naquela noite eu adormeci, no outro dia eu acordei e abri a Bíblia novamente, né? E fui, eu não vou mais ler João, vou ler outra coisa. E aí eu fui folheando e abri no livro de Romanos, no capítulo 8. E eu lembro que eu comi esse capítulo, né? Eu li muito rapidamente, li várias vezes, mas um versículo me chamou a atenção, que foi o versículo 28, né? Que fala, né? Que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E aquilo ali despertou em mim algo que eu não sabia até então, né? Hoje, estudando, entendendo melhor um pouco melhor a palavra de Deus, eu compreendi o que estava acontecendo comigo. Depois de algumas semanas, eu fui entendendo que a pessoa pecadora e indigna, que conheceu Jesus há algumas semanas atrás, ela ainda ia existir, mas que agora eu era justificada e que agora eu ia poder viver uma vida santa e que agora existia uma forma de viver que é a vida no Espírito. E eu fui compreendendo, lendo aquelas palavras, e as palavras foram entrando no meu coração e elas foram acertando locais em mim que nem eu conhecia. A partir dali, eu entendi, né? Quando fala que todas as coisas cooperam para o bem. E ali eu pensei, minha filha está sem um pai, eu estou sem marido, nem casada era ainda, tenho uma faculdade para concluir, engravidei no meio da faculdade, não sei o que fazer, fui diagnosticada com transtorno ansioso depressivo, não quero ir para psicólogo, e não porque eu não gostasse, porque hoje eu me enveredei muito pela questão da saúde mental, gosto, leio livros e estudo bastante sobre isso, mas na época eu não queria ir devido a medicações. Meu irmão, ele tem adicção, sofre com adicção, acho que já passei de 6 minutos, mas eu vou concluir. Meu irmão sofre com adicção e ele já tomava muitas medicações e eu sabia os males que muitas medicações poderiam causar e eu sabia que eu ia entrar no antidepressivo, eu sabia que algo ali não ia ser conforme o natural que eu gostaria que fosse, né? E ali eu resolvi não ir, não fui para o psicólogo, mas li bastante livro, sempre gostei da leitura, então enveredei por leituras na área da saúde mental, e lendo a Bíblia, e a cada verso que eu lia, e a cada página que eu folheava, as palavras vinham, e foi fluindo, até que eu ouvi uma psicóloga comentando numa live, escreva tudo o que você sente, tudo que vem à sua mente, e nunca rasgue uma folha do que você escreveu. E eu comecei a escrever tudo que eu sentia, tudo que eu pensava, que a palavra de Deus falava comigo, e eu fui realmente assim sendo restaurada. Eu não ia muito para os cultos assistir o culto porque eu não tinha condições, eu estava pesando 49 quilos, eu estava realmente fisicamente num estado deplorável, né? E eu não estava me sentindo bem, com a autoestima boa para estar ali, né? Mas olhando para minha filha ali bebê, eu entendia que tudo ia ficar bem, porque Deus disse que ia ficar bem, que independente do meu desejo ou não de restaurar aquele relacionamento, e mesmo que não fosse restaurado, eu sabia que ia cooperar para o meu bem, porque existia um propósito maior, que não era o meu desejo em si, né, mas era o propósito de Deus, né, o que Deus já tinha preparado. E com isso, em 2020, né, passou mais ou menos um ano e meio, em 2020, na pandemia, a gente acabou se reencontrando, e eu tinha feito um propósito, um voto com Deus de que eu não iria me relacionar com ninguém que não fosse realmente para casar e viver uma vida santa. E nesse propósito ele reapareceu, e na Bíblia fala, né, até anotei, que todas as circunstâncias trabalham juntas, né, então a vida dele já estava sendo trabalhada por Deus, eu nem sabia, e ele, enfim, a gente se reencontrou, ele aceitou Jesus também na vida dele, e ali a gente viveu 2 anos de noivado, né, um namoro santo, né, que antes eu não tinha vivido esse namoro santo, passei esse noivado, casei em 2022, né, já foram 10 anos somando aí de relacionamento desde quando eu o conheci para cá, casei em 2022, né, e posso dizer que é um milagre tudo que aconteceu, porque nem eu esperava que Deus fosse fazer
o que fez, né? Deus fez realmente infinitamente mais do que eu podia sequer imaginar. Então, assim, realmente é uma entrega, é uma vida de renúncia, mas de santidade e de viver para glorificar a Cristo de uma forma que nem eu entendia que ia acontecer na minha vida pessoal e transbordou para o meu relacionamento, para o meu casamento e hoje para a vida da minha filha. E é isso, eu tinha mais coisa para falar, mas se eu deixar, muito obrigada pela oportunidade de falar, Adriana, e obrigada à escuta de todos. Eveline, nós que agradecemos a Deus pela sua vida. Que bom que você nos contou. Olha, a gente não imaginava, não é? E eu tenho certeza que todos fomos muito abençoados com o seu testemunho. Que bom, muito obrigada por você se dispor, por abrir o coração para a gente, nos animou, nos edificou. Gente, pega o exemplo da Eveline, no próximo culto você fale, né? Eu sei que Deus fez coisas maravilhosas na sua vida, Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida. Não é bom? A gente se edifica, a gente se fortalece. Muito obrigada, Eveline, foi maravilhoso o seu testemunho. Glória a Deus. E agora a gente vai ouvir o Fausto. Fausto está com a gente? Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. A paz, boa noite, meu irmão. Amém. Que bom que está conosco. Então, Amém. agora você está com a palavra. Amém, obrigado. Né? Se às vezes eu me emocionar aqui, os irmãos vão me desculpando. Toda vez que eu lembro ou que eu comento, né, porque foi um drama pessoal muito grande, então, que vai servir também para a edificação dos irmãos. Foi no ano de 2022, mais ou menos final de junho, e eu e a minha esposa, nós contraímos o Covid. No meu caso, eu fiquei alguns dias com o paladar um pouquinho alterado, 2020. Mas não passou de 2020, né? A minha esposa está falando aqui 2020. Foi no começo da pandemia. Aí, só que no caso dela, foi gravíssimo. Ela ficou 10 dias entubada. E a gente sabe como é que é essa situação. Mas, como a Eveline acabou de mencionar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós somos casados, já vai para mais de 40 anos, nós temos 2 filhos, eles não moram conosco, moram em Goiânia, e por causa da situação da minha esposa, a nossa filha veio para ficar aqui comigo, até porque ela, assim, trabalha na área médica, não diretamente com a área médica, mas ela trabalha em hospital e ela tem um certo conhecimento das coisas. E aí, ela, quando vinha de viagem, né, eu moro daqui em Goiânia, dá uns 300 quilômetros, quando ela vinha de viagem, ela falou assim, Senhor, ela já conhece a palavra, só que ela não era convertida, o meu filho já é convertido. E ela, conversando com o Senhor durante a viagem, ela falou, Senhor, se o Senhor tirar a minha mãe dessa situação e que ela não tiver nenhuma sequela, eu vou me batizar no final do ano. E assim, aí foram 10 dias terríveis, né? A minha esposa chegou aqui, eu tive que ficar praticamente um mês cuidando dela, dando banho, alimentando, levando para a cama. Assim, mas Deus deu força e nós conseguimos vencer esse pedaço. E com isso, no final de ano, a minha filha, ela se batizou, ela se converteu. E hoje eu posso falar, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Tenho uma família que não é evangélica pelo lado dos meus pais, pelo lado da minha esposa, eles são, mas eu também creio que o Senhor está trabalhando na vida deles e também vai alcançar eles, né? E minha esposa também não teve sequela nenhuma, 10 dias entubada. E o caso dela foi gravíssimo, mas o Senhor tirou ela daquela condição e hoje ela pode testemunhar dessa bênção,
nós podemos testemunhar dessa bênção, né, que o Senhor fez na nossa vida. Esse era o meu testemunho que eu queria dar para os irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada, Fausto, por compartilhar. Que drama realmente, mas que livramento. Louvado seja Deus pelo que ele fez na sua vida, na vida da sua esposa. Muito obrigada mesmo. Então, já estamos caminhando para o encerramento do nosso culto. A professora Marisa está com a gente. Queria convidá-la para fazer a oração. E depois o pastor Fábio nos dará a bênção final. Pode ser, professora? Amém, amém. Vamos orar então, agradecer ao Senhor pela palavra, pelos testemunhos que nos edificaram e que o Senhor permaneça com todos e continue conosco durante esse resto de semana. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por quem tu és. Nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. Agradecer, Senhor, porque em todas as coisas, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Nós somos vencedores em ti, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela nossa família FLAM. Te agradeço pelos professores, pelos alunos, pela coordenação, pela direção e por todo o projeto que está sendo feito através dessa instituição, Pai. Senhor, que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor faça, Senhor, através da FLAM, Senhor, coisas inimagináveis e que alcance vários, como o Senhor tem feito. E que o Senhor alcance, Senhor, os nossos corações. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e por todo sempre. Amém. Amém. É isso aí. Muito obrigada, queridos. Foi maravilhoso ouvir cada um de vocês. Que Deus os recompense, os abençoe. E aqueles que não falaram ainda, olha, seja canal de bênção. No próximo culto eu quero ouvir você. Né? Deus pode te usar poderosamente como usou os nossos irmãos nessa noite. Muito obrigada, pastorito. Muito obrigada mesmo. Palavra abençoada. Que Deus nos guarde, um bom descanso e Amém. até o Posso próximo. só dar um aviso? Pode falar. Nós agora, a partir dessa prova presencial, vamos ter o Day Flan, né? Então, quem está aqui perto, vem para Flan. Quem está mais longe, igual o Thales, está lá em Portugal, né? Então, a gente valida uma unidade parceira para fazer prova aí mesmo, né? Mas a gente vai sempre pedir para que os irmãos façam um esforço para virem, porque a gente vai fazer um Day Flan, que vai ser a prova, né? Os irmãos vão ter que fazer a prova, mas vai ter churrasco, né? E preparado pela direção da faculdade. Então, e depois vai ter um momento, um pocket show com a Sharon Ramos, que é a nossa secretária. Nossa secretária Sharon, ela é cantora, tem banda que toca na igreja todo. E vamos ter um momento de partilha com os fundadores do JV e Dona Ivone e seu Jaziel. Então vai ser muito especial, assim, cada momento assim de prova, a gente vai fazer um Day Flan, que vai ter alguma comida e música, vai ter palavra com algum dos nossos fundadores, mas tem a prova também, a prova tem que fazer. É isso aí, meus irmãos. Obrigado, viu, professora? Eu que agradeço.
O Trindade levantou a mão, gostaria de falar alguma coisa, irmão? Ou foi... Se quiser, pode falar. Só para dizer que fiquei com ciúme, não vou poder participar, porque estou em Angola, não é? Que pena. Pena Mas mesmo. pronto, desejo que tudo corra bem. Obrigada. Eu encontrei com o irmão quando eu estive em Angola ou não? Desculpa, Eu professor? encontrei com o irmão quando eu estive em Angola ou não? Não, professor. Teve muita pena. Mas acredito eu que depois de Maputo, vai matar para Luanda, de certeza. Vamos sim. Ok, que assim seja. Amém. Muito obrigada, queridos. Uma ótima noite, bom descanso. Não esqueça de tirar um print da tela, tá? Para registrar a sua participação. Se você não conseguiu fazer agora, depois você faz na gravação. Mas abre a câmera aí um minutinho para você aparecer e poder tirar o print, tá bom? Porque vale horas extensionistas, tá bom? Obrigada, meus irmãos. Deus abençoe grandemente. Um abraço. Fiquem com Deus. Paz do Senhor, boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Boa noite. noite, Deus abençoe. Amém, amém.